Imagina um lutador que não tá ali só pra ganhar de você, mas pra te fazer se sentir impotente, frustrado e sem saída. Esse é Dmitry Bivol, um gênio do boxe moderno. Hoje a gente vai entender o que faz o estilo desse cara ser tão único e por que ele é hoje um dos lutadores mais técnicos e inteligentes da atualidade. Então se liga nesse vídeo porque essa análise tá imperdível. Particularmente o Bivol da nova geração é meu boxeador preferido, então esse vídeo tem um caráter especial. Bivol nasceu no Kirguistão, filho de um pai moldavo e uma mãe coreana. É uma mistura de cultura que influenciou na sua disciplina e na abordagem com o esporte. Ele começou a treinar boxe aos 6 anos de idade e rapidamente se destacou. Desde pequeno mostrava um controle absurdo no ringue, com golpes precisos e movimentação fluida. Além disso, uma coisa que se destacava era sua ética de trabalho, que ele passava na academia horas treinando mais do que o necessário. E durante a sua carreira amadora, Bivol conquistou 2 vezes o título mundial júnior e se tornou campeão nacional russo em 2012 e 2014. O seu cartel amador impressiona, são 268 vitórias e apenas 15 derrotas. Ele já mostrava traços do estilo soviético clássico, uma movimentação leve, controle de distância e uso inteligente de golpes certos. Sua habilidade de adaptação a diferentes estilos de adversários fez ele se destacar rapidamente. Mas o Bivol não era um lutador completo. Antes de eu te falar o porquê, queria te convidar a utilizar o cupom FALA para 10% de desconto na Maximum Boxing, que tem os equipamentos esportivos de boxe e Muay Thai Kickboxing com o melhor custo-benefício de mercado. Recentemente eles lançaram uma luva em colaboração com o Popó, o maior boxeador brasileiro de todos os tempos. É uma luva que tá imperdível, tá linda demais, e você pode garantir essa sua luva, um pedaço da história do Popó, com 10% de desconto utilizando o cupom FALA. Inclusive, se vocês querem um desses documentários do Popó, também poderemos trazer se você deixar aqui nos comentários. Mas então por que Bivol não era um lutador completo? Era nítido que ele tinha potencial, mas faltava alguma coisa. Isso começou a mudar quando ele se profissionalizou. Refinando a sua técnica, incorporando novos elementos do seu estilo, ele percebeu que precisaria de um diferencial para competir nos palcos internacionais. Sua transição para o boxe profissional acontecia com uma adaptação clara. Ele passou a misturar fundamentos sólidos do estilo soviético com movimentos mais inspirados em lendas americanas, como o Roy Jones Jr. e o Sugar Ray Leonard. Essa fusão de estilos fez dele um lutador imprevisível e ainda mais perigoso. Essa fase trouxe um amadurecimento estratégico, aumentando seu controle emocional dentro do ringue. Foi aí que o Bivol começou a se destacar no meio do cenário internacional, mostrando que não era só mais um talento russo, mas um verdadeiro fenômeno em ascensão. Ele não apenas vencia, mas dominava o ringue. Era uma forma mais do que técnica, ele mostrava uma visão de jogo diferenciada. Seus primeiros combates profissionais evidenciaram uma frieza incomum. Bivol sabia exatamente quando atacar e quando recuar, transformando cada luta em uma aula de boxe. Esse autocontrole e análise precisa o colocaram como um dos nomes mais promissores da nova geração. O estilo de Bivol é um prato cheio para quem gosta da ciência doce do boxe. Ele é um outboxer clássico, que domina a luta à distância, usa o jab como uma arma principal e seu jab não é só rápido, mas como preciso. Ele usa as variações do jab no corpo, jab duplo, o chamado spare jab, que atravessa a guarda do adversário. Isso confunde adversários e mantém sempre na defensiva. Além do jab, o que realmente diferencia o Bivol é o controle da distância. Ele faz isso com uma combinação de movimentos sutis e com o passo pêndulo, que é típico do estilo soviético. É um jogo de pernas muito ágil. Ele consegue sair dos alcances dos golpes com uma naturalidade absurda, frustrando os adversários que simplesmente não conseguem achá-lo dentro do ringue. A sua movimentação faz parecer que ele prevê cada vez mais os ataques antes deles acontecerem. O Bivol também se destaca por mudar o ritmo da luta. Ele sabe exatamente quando acelerar, quando desacelerar, quebrando o ritmo do adversário e criando oportunidades para contra-ataques. Cara, isso aqui foi o que mudou o jogo pra mim quando eu comecei a aprender boxe e comecei a evoluir. Quando eu descobri que nós iniciantes, pelo menos eu que treino por hobby, a gente imita um padrão, sempre o mesmo padrão de ritmo, de golpes. Quando eu percebi que se eu fosse mais imprevisível, pelo menos nessas lutas que pessoas não sabem muito bem boxe, que lutam também por hobby, eu teria muito mais sucesso nesses sparrings. Então essa foi uma dica que eu aprendi com o Bivol e aplico hoje na minha vida. E essa variação rítmica do Bivol é uma das principais razões pelas quais ele recebe tão poucos golpes significativos. Ele praticamente controla a narrativa do combate. Lembra que no boxe não é só socar. O mais importante de tudo é você não apanhar. Outro aspecto interessante é como ele mistura o estilo europeu com o estilo americano. A gente já fez aqui uma análise dos dois estilos nesse canal, então é importante você se inscrever para você não perder. Mas a gente analisou o estilo de boxe americano e o estilo soviético, que são estilos bem diferentes, mas o Bivol consegue ter um domínio de ambos os estilos. Em alguns momentos da luta você consegue reparar que ele utiliza uma guarda mais baixa, em alguns momentos ele melhora
o seu equilíbrio e torna ele mais imprevisível. Isso lembra os lutadores mais fluidos, como o Roy Jones Jr., com uma disciplina soviética que garante eficiência técnica. E essa é a combinação que torna ele tão completo e letal. E também temos a parte psicológica, que para todo soviético é um grande diferencial. Se você quiser ver mais algum estilo pra gente analisar, já analisamos cubano, mexicano, soviético, americano, já fizemos documentário do boxe brasileiro também aqui nesse canal, mas é muito importante que você utilize os cupom FALA, tanto na Maximum quanto na Growth. Growth tem um whey de 1 kg, eu gosto muito do sabor de milkshake de chocolate, então caso você queira comprar, utilize o cupom FALA que você vai ajudar a gente a produzir cada vez mais documentários sobre o boxe mundial. Voltando para falar agora do aspecto emocional, porque a sua paciência e frieza em momentos críticos da luta se destacam a sua maturidade. Bivol não se desespera quando está pressionado. Ele analisa, responde com golpes calculados, transformando a pressão do adversário em uma oportunidade para ele dominar a luta. Um dos grandes segredos de sucesso do Bivol é a capacidade de controlar o ritmo da luta. Dito tempo, força o adversário a errar, força ele a entrar no ritmo dele, o que faz com que, mesmo contra adversários mais agressivos, o Bivol consiga manter o controle, fazendo o oponente errar e tendo uma brecha para ele contra-atacar. Cada segundo de luta parece que está sob seu comando. E agora a gente tem que analisar a defesa dele, que é um ponto muito importante de destaque. Ele normalmente utiliza uma guarda mais alta em curta distância, protegendo o rosto e o corpo, e combina com um trabalho de pernas, que é o grande destaque. É uma defesa sólida e não é passiva. Ela serve para preparar contra-ataques rápidos e precisos, deixando o adversário mais hesitante em atacar. A fluidez entre a defesa e o ataque impressiona pela naturalidade. Uma coisa que o Bivol faz que eu adoro é saber quando utilizar o framing, ou seja, posicionar o braço na frente para limitar a movimentação do adversário e a visão dele, para criar aberturas para contra-ataque. Isso é um detalhe técnico, mas que mostra o nível de inteligência tática que ele tem. Poucos utilizam essa técnica com tanta eficácia e consistência como o Bivol. Isso também pela sua estrutura corporal, por ser um pouco maior que os adversários, ele consegue fazer essa jogada. Seus contra-ataques são um show à parte, ele tem um tempo de reação absurdo, muitas vezes desviando dos jabs para conectar ganchos de esquerda precisos, e esses golpes não são apenas bonitos de ver, mas são letais, porque eles mostram o movimento do adversário quando ele menos espera. São leituras quase instintivas. Se você parar para perceber, o boxe soviético tem muitas lutas amadoras até uma pessoa se profissionalizar. Então é muita insistência, muito volume, e acaba que os movimentos, eles vão se tornando cada vez mais insistivos. Ele não tem que pensar muito para executar uma ação. O Bivol é um exemplo de como isso acontece. Agora vamos falar da carreira profissional de Dmitry Bivol. É um pugilista que ele ficou classificado na categoria meios pesados, até 79,4 quilos. Além da sua carreira amadora sólida, quando ele ingressou no boxe profissional, tudo mudou. A estreia dele foi em 2014 e rapidamente ele se destacou pela sua habilidade técnica e a combinação rápida de socos que a gente analisou nesse vídeo. E agora chegamos em 2017, o ano que Bivol se tornou campeão mundial pela WBA na categoria dos meios pesados, derrotando o mexicano Félix Valera. Ele manteve o título por vários anos, defendendo com sucesso contra adversários como Jim Pascal, John Smith Jr. e o campeão em ascensão Canelo Álvares. Quem não lembra dessa luta que o Bivol ganhou do Canelo? Muita gente pede a revanche, mas é claro, na categoria de peso que o Bivol se sentia confortável. O Canelo subiu de categoria para chegar naquilo. Foi um ato muito corajoso. Mas se você acha que tivesse uma luta hoje em dia, quem ganharia? O Bivol ou o Canelo? Deixe aí nos comentários. Essa vitória, né, que foi em maio de 2022, quando ele derrotou o Canelo, considerado por muitos o melhor boxeador do mundo na época, foi uma performance impressionante e consolidou ainda mais a reputação de um dos melhores do mundo. E foi ali naquela luta que ele fidelizou uma base de fãs que adoram o Bivol. Recentemente ele perdeu a luta contra o Beterbiev, que vai ter a sua revanche agora. Provavelmente quando eu soltar esse vídeo você já vai ter assistido o resultado dessa segunda luta, que é outro boxeador com estilo soviético impecável, que a gente pode fazer um vídeo analisando a sua carreira também. Eu particularmente gosto muito do Bivol e tô torcendo para que ele ganhe essa luta pra gente ter uma trilogia, quem sabe, né? Seria muito legal e muito vantajoso isso pro mundo do boxe. Então a carreira do Bivol, você viu que tá altamente ligado com a carreira do Canelo. Para isso, se você quiser assistir agora um pouco da história do Canelo, a gente já fez um documentário dele aqui nesse canal, vou deixar o link aí para você assistir agora. Espero que tenha gostado do nosso vídeo, forte abraço, até mais.